Olá, pessoal! Hoje vamos de parte 10 da história Amor Egoísta. Mudando de cena, somos levados até Yeondo, que está se exercitando logo pela manhã bem cedo. Ele está correndo já há algum tempo, e ao perceber que o sol já está nascendo, pensa em como o tempo passa rápido quando ele está correndo. Em seguida, já podemos ver Yeondo voltando para sua casa, e assim que ele se aproxima de seu prédio, ele vê alguém abaixado no chão, e isso chama sua atenção. Ele observa e vê que é o seu vizinho do andar de baixo, e se pergunta: o que será que ele está fazendo? Ele se aproxima e decide perguntar se aconteceu algo. E Seon se vira, e vendo que é Yeondo, ele o cumprimenta, e em seguida fala que estava ali, vendo um gatinho que não parece estar muito bem. E Yeondo, que é louco por gatos, assim que escuta isso, fica preocupado. Ele pergunta aflito se o gatinho está muito machucado e se é muito ruim. E Seon, que segura o gatinho com delicadeza, diz que ele não parece estar machucado, mas seria melhor levá-lo ao veterinário. Ele acaricia o gatinho e diz que parece que ele está doente. Yeondo fica olhando com uma expressão aflita e preocupada. Então Seon fala que é melhor ele tirar a manhã de folga do trabalho para poder levá-lo ao veterinário. Mas antes mesmo que termine a frase, Yeondo o interrompe, dizendo que pode deixar com ele. Ele pega o gatinho do colo de Seon e fala que irá levá-lo ao veterinário. Mas Seon nega e diz que não pode pedir isso a ele. Porém, Yeondo, olhando para o gatinho com ternura, o acaricia e diz que está tudo bem, pois ele pode ir para o trabalho um pouco mais tarde. E Seon o observa e sorri, vendo que ele realmente se importa. Então ele agradece e diz que realmente aprecia muito isso. Em seguida, ele retira algo do bolso e entrega a Yeondo. É o seu cartão, que contém suas informações de contato. Ele fala para Yeondo que por favor o ligue quando voltar do veterinário, pois ele faz questão de pagar pela conta médica. Yeondo estende a mão e pega o cartão, mas diz que está fazendo isso porque quer, então ele não precisa se preocupar em pagar, mas ainda assim diz que irá ligar para avisar como o gatinho está. E Seon agradece, mas se lembra de que ainda não se apresentaram formalmente, e pergunta qual é o nome dele, e se apresenta como Seon Kim. Ao ouvir esse nome, Yeondo começa a repeti-lo em sua cabeça, achando que parece muito familiar, tentando se lembrar de onde já ouviu, mas sem conseguir fazer nenhuma conexão, ele apenas responde: me chamo Yeondo. Os dois se levantam, e Seon diz que algum dia irá pagar pela ajuda de hoje. Yeondo insiste dizendo que ele não precisa se preocupar, e o lembra que está na hora dele ir para o trabalho. E Seon sorri e diz que ele tem razão, ele precisa ir agora, mas pede que por favor o mantenha informado. Ele se vira e começa a caminhar, deixando Yeondo responsável pelo gatinho. Em seguida, a cena muda, nos mostrando os comentários na foto que Sojeon postou usando a bolsa da loja da Yumin. Um dos comentários pergunta onde ela comprou a bolsa, dizendo que é muito fofa, e alguém respondendo embaixo dizendo que a bolsa é da marca My Wolf, sendo essa a empresa de Yumin. Em seguida, vemos o escritório de Yumin, onde todas estão extremamente ocupadas atendendo telefonemas. Desde que Sojeon postou a foto, são inúmeras ligações perguntando a respeito de suas bolsas. Yumin, por sua vez, está parada em frente à tela do computador, completamente chocada e sem acreditar que todas as bolsas do site estão esgotadas. Ela leva a mão à boca, com os olhos brilhando, sem acreditar em como tudo isso pôde acontecer apenas porque a Sojeon postou uma foto usando a sua bolsa. Ela pensa também que agora entende por que as empresas pagam para celebridades fazerem propagandas de suas marcas. Porém, ao mesmo tempo que está animada, ela não consegue deixar de achar estranho e se pergunta por que será que Sojeon fez isso mesmo sem ela ter pago nada para ela. Além disso, ela se encontraram apenas uma única vez e não há motivo para ela fazer isso por Yumin. Yumin se pergunta se será que ela realmente gostou tanto assim das bolsas. Ela fecha os olhos, se encostando na cadeira, e pensa que deve ser isso, pois não consegue imaginar outro motivo, mas não sabe por que, ainda assim, tem um mau pressentimento sobre isso. É quando ela tem os seus pensamentos interrompidos com o seu celular tocando. Ela pega o celular e atende, e alguém do outro lado pergunta se fala com a Yumin. Ela afirma e diz que sim, e pergunta quem é. O que, para sua completa surpresa, a pessoa do outro lado responde: oi, sou eu, a Sojeong. Ela sabe que precisa ser discreta, por Sojeong ser uma celebridade. Então ela pede licença às suas colegas de trabalho e diz que precisa atender uma ligação lá fora. Assim que ela sai, ela cumprimenta Sojeong e agradece por ela ter ligado. Sojeong pergunta se ela está bem, Yumi concorda e diz que sim, e diz que queria perguntar uma coisa.
Sojeong, já sabendo o que ela iria dizer, pergunta se é sobre a foto que ela postou usando a bolsa. Yumi confirma e diz que sim. Ainda um pouco confusa sobre o motivo de tudo isso, pergunta se ela fez isso por ela. Sojeong responde tranquilamente dizendo que amou a bolsa, então tirou uma foto com uma roupa que combinava e postou. Ela menciona também que às vezes posta fotos usando alguns produtos que comprou com seu próprio dinheiro, então não tem com que Yumi se preocupar. Assim que escuta isso, Yumi muda de expressão na hora, se sentindo totalmente aliviada agora, e diz que entendeu, agradecendo muito por Sojeong ter feito isso. Ela fala que graças a ela, os estoques de todas as bolsas esgotaram pela primeira vez. Sojeong responde dizendo que não resistiu à vontade de mostrar essa bolsa para todo mundo e fala que ela é muito linda. Yumi se sente tocada ao ouvir isso e pensa, será que ela é um anjo? Então Sojeong continua e diz que elas deveriam sair para almoçar um dia desses. Ela menciona que elas poderiam falar sobre bolsas e aproveitarem para se conhecer melhor. Yumi sorri animada e diz que é claro que sim, e que faz questão que seja por conta dela, e que Sojeong pode escolher o que ela quiser. Sojeong concorda e diz que isso é ótimo, e em seguida diz que agora precisa voltar pro set, e se despede de Yumi. Yumi diz que tudo bem, ela também se despede e deseja um ótimo dia, mas antes que termine, ela percebe que Sojeong já desligou, mas ela está tão animada que não dá muita importância a isso, e pensa que ela deve estar muito ocupada. Sem largar o celular, ela liga para sua mãe, pensando que quer muito contar isso para ela, e assim que ela atende, ela diz animada, mamãe, minha companhia é um sucesso. Em seguida, somos levados até o hospital veterinário, onde podemos ver o gatinho. Também vemos Yeondo, com uma expressão de preocupado. Ele pensa em como o gatinho é pequeno e frágil. Em seguida, Iseon também chega no local. Ele avista Yeondo e o cumprimenta, mencionando que ele também está ali. Yeondo diz que sim, que acabou de sair do trabalho e foi ali. Iseon se aproxima do gatinho e olha para Yeondo perguntando como ele está e se ele melhorou. Yeondo responde que um pouco, mas que a veterinária disse que ele precisa ficar sob observação por enquanto. Iseon suspira aliviado e fica feliz em saber que o gatinho ficará bem. Mas Yeondo, com uma expressão ainda preocupada, diz que ainda não é hora de relaxar, pois filhotes de gato são tão frágeis que têm uma alta taxa de mortalidade. Ao ouvir isso, Iseon fica bem surpreso. Eles começam a caminhar juntos, enquanto Iseon fala que Yeondo realmente deve gostar muito de gatos. Yeondo concorda e diz que sim, ele realmente gosta, e acha que pode dizer o mesmo de Seon, já que, assim que acabou o trabalho, ele foi direto pra lá, assim como ele. E Seon pensa um pouco e diz que, pra ser honesto, ele não gosta e nem desgosta de gatos. Ele menciona que na verdade se sente responsável, pois foi ele quem encontrou o gato, então é ele quem deveria tomar conta dele. E menciona também que a sua preocupação não é tão genuína como a de Yeondo. Yeondo fica surpreso ao ouvir isso, mas diz que isso não importa, já que ele está tão disposto a assumir a responsabilidade. E Seon sorri e diz que Yeondo é muito gentil. Yeondo diz que apenas falou a verdade, e que isso é muito melhor do que ser alguém irresponsável. De repente, o celular de Yeondo começa a tocar. Ele dá uma olhada e diz que precisa atender essa ligação, e que já volta. E Seon diz que tudo bem e que vai esperar ele ali. Ele se afasta um pouco e então atende. É Yumin quem ligou para ele. Ela pergunta se ele está ocupado agora. Ele diz que não e pergunta o que foi. Ela fala que sabe que eles já haviam combinado de sair na noite seguinte, mas que realmente precisa adiar. E Yeondo apenas concorda e diz que tudo bem. Então Yumi diz se ele não vai perguntar para ela o porquê. O que Yeondo, com o seu jeito seco de sempre, apenas diz que não, que ele não quer saber, então não faz sentido perguntar. Mas Yumi, sem dar ouvidos a ele, diz toda animada: eu ganhei na loteria! Na mesma hora, Yeondo muda de atitude, com os olhos brilhando de empolgação, pergunta: na loteria? Quanto? Yumi começa a rir e diz que ele havia falado que não queria saber, então por que está perguntando agora? Yeondo fica irritado e fala que se ela só está querendo tirar com a cara dele, então ele vai desligar. Sorrindo, Yumi diz que não está atirando com a cara dele, que isso foi apenas uma metáfora. Ela menciona que recebeu tantos pedidos que agora precisa mergulhar no trabalho. Ainda irritado, Yeondo diz: então você ligou para se gabar? Vou desligar. Mas Yumi o interrompe, dizendo que na verdade, Sojeong postou uma foto usando sua bolsa nas redes sociais dela. Assim que ouve o nome Sojeong, Yeondo congela. Então nervoso ele pergunta: Sojeong? A atriz Sojeong Hong? Sem saber de nada, Yumi responde animada que sim, e que ela comprou uma de suas bolsas. Então Yeondo pergunta se ela já conhecia Sojeong antes.
Yumi se lembra de que Sojong pediu para manter em segredo que elas se conheceram, então ela diz que não, claro que não. Yeondo fica sério e pensativo. Ele imagina que, se elas não se conhecem, então a Sojong deve ter ido atrás das suas redes sociais. E até comprou uma de suas bolsas e postou uma foto para que ele pudesse ver. Ele se pergunta se isso seria um aviso ou arrogância. Talvez seja ambos. Mas como ele não pode contar nada disso para Yumi, ele deixa seus questionamentos de lado e apenas diz: certo, acho que isso seja uma coisa boa para você, Yumi. E Seon, que estava sentado ali perto, assim que escuta o nome Yumi, olha para Yeondo surpreso. Ele pensa que realmente ficou surpreso ao ouvir esse nome, mas Yumi é um nome realmente comum. Em seguida, Yeondo se despede de Yumi e desliga o telefone. Ele se aproxima de Seon e pede desculpas, mas Seon diz que não tem problema e diz que se eles estiverem indo para casa, eles podem dividir um táxi. Eles concordam em ir juntos, e enquanto andam, Seon pergunta se ele já pensou no que eles podem fazer quando a gatinha for liberada. Ele menciona que aparentemente ela foi abandonada pela mãe, então com certeza irá precisar ser adotada. E Yeondo concorda e diz que irá procurar um lar temporário para ela, até que ela encontre uma família definitiva. Vários dias se passam e vemos Yeondo olhando para algo em seu celular. É a foto de uma linda garotinha segurando a gatinha. E logo abaixo uma mensagem que diz: a gatinha está bem, agora ela é a melhor amiga da minha filha. E Yeondo não consegue resistir a tanta fofura, então ele agarra o celular, encantado com as duas, e pensa que elas são tão fofas e pequenas. Ele continua conversando com a pessoa pelo celular. Ele agradece e pede que por favor continue cuidando dela até que ele encontre uma casa para ela. A pessoa que ele está conversando diz que é claro, não precisa se preocupar, e em seguida pergunta como ele está e se ele ainda está tendo dificuldades para dormir. E Yeondo encara o celular um pouco pensativo, então ele responde dizendo que está indo bem e que não tem com o que se preocupar. É quando de repente um barulho alto chama a sua atenção. Uma garota logo atrás dele está gritando dizendo que está cansada e que quer terminar. Yeondo observa, enquanto ela se levanta e começa a andar em direção à saída, e logo atrás dela, um rapaz, um pouco confuso, perguntando o porquê ela está fazendo isso e por que ela quer terminar assim tão de repente. Eles continuam a discutir, pois ela queria comer arroz frito e ele não queria. Ela diz que ele é egoísta e só pensa nele próprio. Ele se queixa dizendo que não é possível que ela queira terminar apenas por causa disso. Mas a garota não quer saber e sai brava, esbarrando em Yumi, que estava chegando naquele momento. E logo atrás dela, o seu namorado também sai, fazendo a mesma coisa e quase levando Yumi junto. Yumi entra e vê Yeondo. Ela pede desculpas pelo atraso e diz que anda muito ocupada, enquanto sente a dor no seu braço pelo esbarrão. Ela olha para trás irritada e pensa que não acredita que nem pedir desculpa eles pediram. Yeondo a cumprimenta e pergunta se ela está bem e se seu ombro está doendo. Yumi diz que está tudo bem. Ela olha ao redor e pergunta se o garçom fez ele se sentar naquela mesa. Yeondo responde dizendo que não, que ele apenas escolheu aquela porque estava vazia. Yumi diz que já que eles ainda não pediram nada, se eles poderiam sentar em outro lugar. Ela sugere de se sentar perto da janela. Ela menciona que se caso o ex dela aparecer, seria mais fácil de vê-lo ali. E também aquela mesa é mais agradável. Yeondo apenas concorda. Com os dois já acomodados na mesa, Yumi pergunta o que aconteceu com aqueles dois que estavam exaltados agora há pouco, e pergunta se eles estavam brigando. Yeondo diz que parece que eles terminaram por causa de um arroz frito. Yumi fica um pouco confusa, e diz que acha que deveria ter chegado um pouco mais cedo, porque parece que ela perdeu um bom show. Yeondo diz que não foi algo tão divertido. Ele menciona que já viu algo parecido antes. Assim que menciona isso, de repente ele para, e seus olhos se arregalam. Então ele direciona o olhar para Yumi, que um pouco confusa pergunta: como assim? Ele já viu algo parecido antes? Ela sorri e pergunta: quando? Eu quero ouvir sobre isso. Então, a história nos leva para 3 meses atrás, na véspera do Natal. Yeondo está sentado sozinho. Claramente irritado, ele está olhando para o seu celular, onde vemos uma matéria sobre um escândalo envolvendo Sojong e um ator famoso. Yeondo pensa que esse já é o segundo escândalo envolvendo aqueles dois, e pensa se é por isso que eles não puderam se ver hoje. A matéria diz: o ídolo do grupo JX, Shansong, e a atriz Sojong-hong se envolveram em um novo escândalo. Os dois foram vistos entrando num restaurante tarde da noite, após algumas bebidas com conhecidos mútuos. Yeondo pensa que ela normalmente é muito atenta, então por que ela escolheria encontrar com ele sozinho quando ele já tem rumores de namoro? Ele pensa no quanto isso é estranho, e que ela nunca faria nada que a colocasse em desvantagem. Mas enquanto ele está perdido em seus pensamentos sobre tudo isso, ele é interrompido por alguém dizendo, em alto e bom som:
porque já estou cansada de você, Seon. Isso pega de surpresa e ele vira rapidamente a cabeça para ver o que está acontecendo. Então vemos que naquele dia, quando Yumi terminou com Iseon, Yeondo estava no mesmo local e acabou vendo tudo. Ele olhava para Yumi e surpreso pensava, como ela pode dizer algo assim com um sorriso no rosto? Voltando para os dias atuais, Yeondo está sério e pensativo se lembrando daquele dia e de como achou aquela atitude dela desagradável. Yumi, percebendo a sua expressão séria, diz para ele que tudo bem, não precisa se forçar a lembrar e ela não precisa saber se ele não quiser contar. Yeondo diz que é claro que ele se lembra, só não sabe se ele pode dizer para ela. Yumi diz que é claro que pode e pede para que ele conte. Então, ele chama pelo nome dela de forma séria e pergunta se o término dela foi na véspera de Natal. Assim que Yumi ouve isso, ela fica um pouco surpresa. Automaticamente ela se sente nervosa e começa a gaguejar perguntando como ele sabia disso. Yeondo, olhando fixamente para ela, apenas diz que estava no café naquele dia e acabou de se lembrar. Então ele menciona, sorrindo você disse para ele que estava cansada dele. Yumi ouve aquilo com uma expressão séria, sem saber o que dizer. Yeondo continua e diz que não conseguiu entender como ela conseguiu sorrir naquela hora, mas 3 meses depois, ele fez exatamente a mesma coisa. Inclusive, ela estava lá e viu tudo. Com uma expressão de frustração, ela baixa o olhar e diz que parece que ele aprendeu aquilo com ela. Ela diz que está se sentindo muito envergonhada por ele ter visto ela naquele dia. Yeondo a encara em silêncio por um momento. Então decide perguntar, então, por que você terminou com ele? Yumi diz que não esperava que ele fosse fazer essa pergunta para ela, e menciona que não quer falar sobre isso sóbria. É quando de repente ela levanta a mão e dá um grito, pedindo para que o garçom traga 3 garrafas de soju. Isso pega Yeondo de surpresa e ele toma um susto. Em seguida, já vemos as 3 garrafas de soju vazias, e Yumi se descabelando de tanto chorar. Ela fala aos prantos que na verdade ela não queria terminar, que eles estavam prontos para se casar. Então Yeondo pergunta se ele traiu ela ou cometeu algum tipo de crime. Yumi nega e diz que não estaria sentindo tantas saudades dele se ele tivesse feito algo horrível assim. Yumi já está bêbada e chorando tanto que nem percebe que seu cabelo está dentro do prato de sopa. Yeondo acha aquilo nojento e fala para ela que o cabelo dela está dentro da tigela. Mas ela diz que isso não é importante agora e que ele só deve escutá-la. Porém, para ele é difícil ignorar aquilo, e ele pede para que ela, por favor, faça algo a respeito do seu cabelo. Mas sem dar a mínima, Yumi apenas continua falando. Ela conta que namorou com seu ex por 6 anos, e Yeondo fica surpreso e pensa que isso realmente é bastante tempo. Yumi continua e diz que o engraçado é que ele disse que nunca se sentiu atraído por ela, nenhuma vez durante os seus 6 anos juntos. Ela conta que ele disse que a ama, mas nunca sentiu nada como paixão. Ouvir isso deixou Yeondo realmente surpreso, mas ele não diz nada e apenas continua escutando Yumi. Ela prossegue dizendo que não consegue entender e pergunta se isso faz algum sentido para ele. Com o rosto vermelho e em prantos, ela continua. Ela fala que isso é algo que você sente por amigos e familiares, e pergunta se ele não deveria se sentir diferente a respeito de sua namorada. Yeondo tenta entregar um lenço para ela, pois o cabelo dela ainda continua a incomodá-lo. Mas ela não escuta e continua desabafando. Aos prantos, ela continua e fala que isso não é justo com ela, pois ela sentiu atração com ele todo o tempo durante os 6 anos, e como ela fica? Ela diz que estava empolgada e que economizou para o seu casamento. E agora, sempre que alguém pergunta por que eles terminaram, ela fica com muita vergonha de falar a verdade. Nesse momento, Yeondo solta um grande suspiro e se levanta. Em seguida, ele senta ao lado dela e a observa por um momento. Ele segura 2 lenços de papéis na mão e pede para ela olhar para cima. Assim que ela olha, ele coloca os lenços em seus olhos, de uma forma não muito delicada, e Yumi fica um pouco confusa. Então Yeondo pergunta, aquele cara realmente te falou isso? Yumi responde dizendo que não, que na verdade ela ouviu falando sobre isso com alguém no telefone. Yeondo diz que ele é um idiota e pergunta por que ele falaria algo assim de forma tão descuidada, enquanto pega o cabelo de Yumi que estava dentro da tigela. Em seguida, ele começa a limpar o cabelo dela. Enquanto Yumi, ainda chorando, fala para ele que ele não pode falar mal dele assim, que ela é a única que pode fazer isso. Yeondo continua a limpar o seu cabelo e fala que isso seria apenas se eles tivessem acabado se casando e estivessem tendo uma boa vida juntos. Yumi fica em silêncio e pensativa por um momento. E então ela pergunta por que Yeondo está sendo tão gentil com ela de repente. Yeondo apenas diz que qualquer um seria gentil com uma pessoa que está chorando e afogando seu cabelo numa tigela de comida. Yumi, um pouco sem graça, diz que ele tem razão. Mas logo em seguida ela começa a esbravejar,
dizendo que de qualquer forma é melhor ele não abrir a boca e falar sobre isso para ninguém. Afinal, é o orgulho dela que está em jogo, então ele deve manter isso em segredo. Ele diz para ela não se preocupar, pois ele não irá contar a ninguém. Depois de terminar de limpar o cabelo dela, ele se levanta para voltar ao seu lugar. Mas Yumin diz que não pode apenas confiar na palavra dele e que agora é a vez dele. Yeondo fica confuso e pergunta: "Minha vez do quê?" Yumin segura na manga da blusa dele e diz: "Me fale do seu término também. Você perguntou sobre o meu, agora deve falar do seu também." Assim que ouve isso, Yeondo fica inquieto e se repreende por ter tocado nesse assunto. Ele se pergunta por que teve que falar com ela sobre isso e pensa que era melhor ter ficado calado. Então a história nos leva a 6 anos atrás. Vemos Yeondo com 25 anos. Ele está caminhando pela calçada quando de repente escuta alguém chamar de um beco. Então podemos ver Sojeong, que na época tinha apenas 22 anos. Ela está segurando um cigarro entre os dedos e pergunta para ele se ele tem um isqueiro. Ele fica em silêncio e a encara por um momento. Ainda sem dizer nada, ele se vira e sai. E em seguida vemos ele saindo de uma loja de conveniência segurando uma sacola na mão. Ele volta até onde Sojeong estava e entrega para ela um isqueiro. Mas ao invés de pegar o isqueiro da mão dele, ela entrega o cigarro e pergunta se ele poderia mostrar para ela como que se fuma um cigarro. Ela menciona que daqui a pouco irá ter uma audição e não pode interpretar bem o papel de uma fumante sem nunca ter tentado antes. Yeondo, ainda sem dizer nada, apenas pega o cigarro e faz como ela pediu. Sojeong fica surpresa e o encara com atenção. Ela continua observando ele, então ele olha para ela e pergunta se ela entendeu. Em seguida, ele se vira para sair, enquanto apaga o cigarro na parede. Mas Sojeong o impede, tocando em seu ombro e pedindo para que ele espere. Ele olha para ela e ela diz que não consegue aprender se ver apenas uma única vez. Fala que acha que precisa ver mais algumas vezes, para conseguir entender. Yeondo fica surpreso. Ele desvia o olhar para o cigarro que está em sua mão, lembrando que naquela época ele já havia parado de fumar há um bom tempo. Mas, ao olhar o rosto dela sorridente, naquele momento, ele não se importou com os muitos anos de esforço indo por água abaixo. Em seguida, vemos um restaurante, e Yeondo falando que precisa sair mais cedo naquele dia. Alguém pergunta para ele se é por causa daquela garota, a aspirante à atriz. Um pouco sem jeito, ele apenas pede desculpas e diz que depois fará hora extra para compensar. Logo após dizer isso, ele sai apressado, enquanto deixa o chefe atrás reclamando, dizendo que ele está perdendo a cabeça por causa de uma garota que conheceu há apenas algumas semanas. A pressa de Yeondo era para ir ver um apartamento junto com Sojeong. Uma moça mostra o apartamento para eles. Ela diz que é um ótimo local e pergunta se eles vão morar juntos, se são recém-casados ou se estão testando antes. Mas Yeondo responde dizendo que não, que ela irá morar sozinha e eles foram apenas para dar uma olhada. Eles continuam a olhar o local e quando chegam na sacada, Sojeong fica encantada. Ela diz que amou e que o lugar é lindo. Yeondo fica satisfeito e fala que então, nesse caso, irão ficar com aquele apartamento. Sojeong demonstra um pouco de preocupação e pergunta se não é muito caro e o que eles deveriam fazer a respeito. Mas Yeondo segura suas mãos e diz para ela não se preocupar com o aluguel, pois ele é quem irá pagar. Ele sorri para ela e diz que ela pode viver ali e focar nas audições dela sem se preocupar com nada. Então Sojeong diz que se sente horrível por ele ter que pagar tudo e menciona que seria melhor se eles apenas vivessem juntos. Yeondo a tranquiliza e a lembra que o sonho dela é ser atriz. Então morar com um namorado pode prejudicar sua reputação quando ficar famosa. Ele também fala que irá ali frequentemente de qualquer forma. Então Sojeong concorda e o abraça, agradecendo ele por tudo. Esse foi o primeiro ano de namoro deles, e Yeondo se lembra que estava muito feliz. Era a primeira vez que ele experienciava a alegria de compartilhar a vida diária com alguém que ele amava. Ele estava disposto a dar tudo o que ela precisasse, pois a sua relação era muito especial para ele. E mesmo quando Sojeong fez a sua estreia, ele acreditou completamente que nada mudaria entre eles. Segundo ano de namoro. Vemos que Sojeong está usando um chapéu e uma máscara para esconder o seu rosto. Ela aponta para um canto e diz que é melhor sentar ali. E Yeondo questiona o porquê, e pergunta se não é melhor sentar perto da janela. Mas ela diz que não, que eles já estão muito perceptíveis, então precisam ser cuidadosos. Ela continua e fala que pode sentir os olhares nela ainda mais quando está com ele. Ela diz que talvez porque ele é alto e seja mal encarado, e fala que ele se destaca de forma negativa. Essa alegação dela faz com que Yeondo se sinta desconcertado.
mas ele apenas concorda e diz que eles podem se sentar no canto então. Em um outro momento, vemos eles juntos em uma loja, quando de repente Sojong se assusta com algo e fica alerta. Ela pergunta preocupada e sussurrando para Yeondo se ele ouviu o barulho de uma câmera, com medo de que alguém possa ter tirado uma foto dela. Yeondo a tranquiliza, dizendo que tem certeza que não, e com certeza eles estavam apenas tirando uma selfie. Ela continua a questionar, dizendo como ele pode saber, e lembrando que isso já aconteceu antes, de pessoas tirando foto dela sem permissão. Mas ao olhar para o lado, Yeondo vê que realmente eram apenas duas pessoas brincando e tirando foto deles mesmos. Mas mesmo assim, ele fala que se ela estiver preocupada, ele pode ir até lá e perguntar para eles. Mas antes de terminar a frase, ele percebe que Sojong já se afastou e está indo embora. Ela apenas fala que não importa mais, que já está cansada e quer ir para casa, deixando Yeondo para trás, sozinho. Em outro momento, vemos uma rua movimentada. Yeondo está com Sojong em um beco. Ela parece aflita, e ele, enquanto abre uma garrafa de água, pergunta se ela está bem. Um pouco aérea, ela responde que sim, está bem, só está exausta. Ainda preocupado, Yeondo pergunta se não é melhor ele levar ela até o hospital. Ela diz que não precisa, que está tudo bem, e não é tão ruim assim. Apesar de dizer isso, é claro o seu desconforto, e ao olhar para o lado, ela sente como se tivesse inúmeras pessoas a observando. Ela começa a suar frio, enquanto com a voz trêmula pede para que se afastem. Mas a verdade é que não há ninguém ali, então Yeondo fica preocupado e tenta tocar em seu braço e perguntar se ela está bem. Mas Sojong não permite o toque e grita dizendo que está bem e que já disse para ele se afastar. Com esse movimento abrupto dela, a garrafa de água cai no chão. Yeondo olha para a garrafa sem entender muito o que está acontecendo, enquanto Sojong continua ofegante. Com a voz trêmula, ela volta à máscara e diz que já falou para ele que ele não deve tocar nela enquanto eles estiverem na rua. Ela continua e diz que sua carreira ainda está recém começando, então as pessoas não podem descobrir que ela tem namorado. Com um olhar abatido, Yeondo olha para ela e apenas pede desculpa. Ele diz que foi descuidado e pergunta se ela está sentindo dor. Sojong fecha os olhos e solta um suspiro, enquanto pensa que ele não deveria se desculpar, que ele deveria estar com raiva. Ela pensa que está agindo desse jeito porque ele é bom demais para ela. E foi nesse dia que ela tomou a decisão que não teriam mais encontros do lado de fora. Yeondo se lembra que não conseguia entender ela, mas que tentou o seu melhor. Porém, infelizmente, ficou cada vez mais difícil passar tempo com ela. Terceiro ano de namoro. Vemos Yeondo olhando um ponto. Ele está procurando um lugar para abrir o seu próprio restaurante. É quando o seu telefone começa a tocar. Ele pede licença e diz que realmente precisa atender esta ligação. Do outro lado da linha é Sojong. Ele pergunta se está tudo bem e se ela está fazendo uma pausa na sessão de fotos. Ela responde dizendo que não, que ela está procurando um novo apartamento. Sem entender, Yeondo pergunta: um apartamento? Você vai se mudar? O que Sojong responde que sim. Ela alega precisar morar em um lugar maior e mais seguro. E fala que Yeondo também deveria se mudar. Confuso, Yeondo pergunta: como assim? O porquê disso? Ele tenta falar que o seu contrato ainda nem acabou, mas Sojong o interrompe, perguntando se ele se lembra da sua gerente, a Sori. Ela menciona que o apartamento do lado do dela está desocupado e fala que ela vai cuidar de tudo, então ele precisa se mudar para lá. Yeondo tenta argumentar, dizendo que gosta do lugar que mora. Porém, Sojong o interrompe de novo, dizendo que este lugar seria perfeito para eles se encontrarem, pois não precisariam se preocupar com ninguém vendo eles. Frustrado, Yeondo abaixa a cabeça e fala: você está tentando me fazer parar de ir para sua casa? Sojong diz que não vai ser para sempre, que um dia ela convidará ele para ir até sua nova casa. Como Sojong não deu muita escolha para ele, ele permanece em silêncio e apenas escuta com um olhar frustrado. Quarto ano de namoro. No verão do quarto ano de namoro deles, foi quando surgiu o primeiro escândalo amoroso de Sojong. Esse escândalo envolvia um ator famoso, Shang Song, que costumava ser um idol. Sojong explicou que aquela foto foi tirada no dia em que eles se conheceram. Ela alegou que o repórter havia agido de má fé. Yeondo acreditou nela, mas começou a sofrer de insônia e de uma ansiedade inexplicável. Depois desse escândalo, Sojong ficou ainda mais ocupada. Por algum motivo, ela se tornou muito mais popular. E no inverno do quarto ano de namoro, as suspeitas de Yeondo se confirmaram. Foi quando o segundo escândalo aconteceu. Yeondo se lembra que naquele dia ficou esperando Sojong chegar. E assim que ela chegou, a primeira coisa que ele fez foi perguntar para ela. Com um olhar abatido, ele apenas olhou para ela e perguntou: você começou os rumores intencionalmente, não foi?
Sojong não nega e pergunta se ele viu o artigo. Ela fala que eles estavam apenas jantando com conhecidos em comum quando a foto foi tirada. Mas Hyeondo rebate, dizendo que ela nunca faz nada que possa deixá-la em desvantagem. Ele se levanta e a encara de perto, e diz que ela obviamente sabia que teria outro escândalo se ela passasse tempo com ele. Sojong leva a mão até seu rosto, o acariciando, e pergunta se ele está querendo dizer que ela queria que esse escândalo acontecesse, e fala que ele já sabe que esses escândalos são ruins para ela. Yeondo continua encarando firmemente e retira sua mão do rosto dele, afirmando que da última vez que isso aconteceu, não foi ruim para ela. Pelo contrário, na verdade, uma marca de luxo contratou ela logo depois daquilo. Sojong parece surpresa, pois Yeondo não costuma confrontá-la, mas em seguida ela o abraça, dizendo que são apenas negócios, e que todos usam uns aos outros desse jeito na indústria do entretenimento. Yeondo, ainda com a expressão séria, diz: então foi sim, intencional. E dessa vez Sojong confirma. Ainda abraçada a ele, fala que sabia que ele ficaria muito chocado, mas pede se ele não pode desculpá-la dessa vez também. Ela olha para ele e sorri e pergunta: você não me ama? Yeondo se lembra que tudo que ele queria naquele momento era ser confortado. Que ela dissesse que sente muito e que amava ele. Simples palavras que fariam toda a diferença. No fundo de sua mente, ele já suspeitava que a Sojong sabia disso. Mas, mesmo assim, ela preferiu não fazer. E para ele, essa foi a parte mais estranha. Cansado de tudo aquilo, aquele foi o dia em que Yeondo decidiu que não dava mais para continuar daquele jeito. Ele retirou os braços dela de volta dele e a afastou. Em seguida, a encarou e disse: vamos terminar. Para ele, era difícil acreditar em como ele se sentiu enojado da pessoa que ele amava. Depois de dizer adeus naquele dia, ele nunca mais voltou para a casa que Sojong achou para ele. Todos esses foram os motivos que levaram Yeondo a terminar com ela, mas ele se pergunta como pode contar tudo isso para Yumin sem revelar que namorou com a Sojong. Então voltamos para o momento atual. Yeondo e Yumin estão caminhando juntos, e tentando responder a pergunta que ela fez anteriormente, ele diz que não pode dar todos os detalhes, mas ele menciona que ficava muito ansioso quando ele estava namorando, e chegou a um ponto em que ele não suportava mais aquilo, então terminou com ela. Yumin, com um olhar baixo, apenas diz que entendeu, e que deve ter sido difícil para ele. Depois de terem andado um pouco, agora ela está sóbria novamente, e em pensamento se repreende, dizendo para si mesma que deveria ter ficado calma que nem ele quando contou sua história. Ao invés disso, ela acabou chorando igual um bebê. Apesar disso, ela se sente surpresa por ele ter contado. Achou que ele não iria fazer isso. Ela sabe que ele está excluindo detalhes importantes, mas isso ainda é natural, pois todos temos algo que queremos esconder. Os dois continuam caminhando juntos, e Yumi menciona que a sua casa não é longe dali, e pergunta como ele irá para casa. Yumi está preocupada, pois Yeondo está levando ela para casa, pois naquele horário já não existe nenhum ônibus passando e eles também não conseguiram encontrar nenhum táxi. Ela menciona que está frio e chovendo e se preocupa que irá levar muito tempo para ele chegar em casa andando a pé. Mas Yeondo a tranquiliza e diz que irá ficar bem e que será um ótimo exercício para ele. Mas ele nem consegue terminar a frase quando de repente um carro passa jogando água nele. Yumin fica desesperada, dizendo que ele está ensopado e se perguntando o que irão fazer agora. Ela olha na direção do carro, mas ele nem parou, e já sumiu de vista, deixando Yumin revoltada, perguntando se ele comprou a carta e como pode ser tão cruel. Ela olha para Yeondo e pergunta se ele está bem, mas ele permanece em silêncio, apenas soltando um longo suspiro de desânimo. Em seguida, passando a mão pelo seu rosto para tirar o excesso de água, ele apenas pergunta se a Yumin se molhou também. Mas ela diz que não, que graças a ele ela está bem. Então Yeondo diz que isso é ótimo, e que eles apenas devem continuar andando. Yumin olha para ele, pensativa por um momento, e em seguida pergunta se ele quer ir na casa dela para poder se secar.